Meus irmãos, Paz do Senhor, vamos estudar hoje a nossa sexta lição da nossa Escola Bíblica Dominical, revista de adulto deste segundo trimestre, e tem como título A Realidade Bíblica do Cuidado com o Corpo. Vamos falar hoje sobre o cuidado especial que precisamos ter com o nosso corpo. Haja vista, como diz a palavra de Deus, é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo não mora, não habita em lugar contaminado, em casa suja, tá? O nosso texto principal, textuário, está escrito aqui na Epístola aos 2 Coríntios, escrito por Paulo, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O resumo da lição: é preciso cuidar do corpo, pois ele é a morada do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós. Glória a Deus. Os objetivos da nossa lição: saber que Deus criou seres sexuais, conscientizar-nos do perigo do mau uso do corpo e da sexualidade e compreender qual é o propósito da sexualidade humana. A nossa sexta lição, o autor, o comentarista, ele começa nos fazendo duas perguntas. E a partir dessas perguntas que nós vamos discorrer sobre essa nossa sexta lição. A primeira: o que é fé cristã? Ou o que é a fé cristã, né? Que, inspirada nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, fala acerca da sexualidade humana. O que é a fé cristã inspirada na Palavra de Deus, que fala acerca da sexualidade humana, e o que Deus preparou para que não abusássemos de nosso corpo e não fôssemos dominados pelo pecado, tá? Então, a partir dessas duas perguntas, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as orientações da Palavra de Deus a respeito do cuidado que precisamos ter, dispensar ao nosso corpo, tá? Então, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela condena o sexo entre solteiros, condena o sexo entre pessoas do mesmo sexo, tá? Homem com homem, mulher com mulher, é condenável pela Bíblia, e entre casados e solteiros, entre solteiros e casados, vice-versa. Também o sexo entre fora do casamento, tá? Então a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos orienta para que vivamos de acordo com os princípios bíblicos, morais, cristãos, tá? Nosso texto áureo está na epístola escrita por 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 12 ao 16. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela?
porque serão disso dois, numa só carne. Então, Paulo orientando a igreja de Corinto, os irmãos de Corinto, a respeito do cuidado com o corpo. Paulo diz: tudo está ao meu alcance, mas nem tudo me convém como cristão pegar. Nem tudo me convém como cristão olhar. Nem tudo me convém como cristão participar, mesmo que esteja ao meu alcance. Eu preciso me posicionar, me policiar, porque eu sou cristão. O cristão, ele segue aquilo que Cristo ensinou, e a palavra de Deus é a palavra do Senhor, tá? E nós somos instruídos, orientados, corrigidos, exortados pela palavra de Deus, nosso manual de regra de fé e prática. O primeiro tópico da nossa lição: Deus nos criou seres sexuais, a criação divina, somente dois sexos. O pecado de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual entre os dois, tá? Então, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nosso manual de regra, de fé e de prática, ela nos ensina que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, tá? Duas pessoas distintas, física, psicológica e sexualmente distintas, tá? O homem e a mulher são diferentes entre si, mas complementam, se completam, um completa o outro, criados para viver em harmonia e respeito mútuo, tá? Nós vemos lá no Gênesis, Deus não criou dois Adãos, Deus não criou duas Evas, tá? O que passa disso, de homem e de mulher, de macho e fêmea, é criacionice humana, tá? Invencionice humana, tá? Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem e criou a mulher, ou seja, duas pessoas distintas, física, psicológica, sexualmente falando, que se complementam, tá? Então, somente dois sexos. Quando Deus criou o homem e a mulher, o fez macho e fêmea. Gênesis capítulo 1, versículo 27. As mulheres, elas nascem com o cromossomo, aqui a gente vai para a genética, né, para a biologia, com os cromossomos XX, 23 pares de cromossomos XX, né? O homem, o cromossomo sexual do homem é o XY, ou seja, do nascimento da criança, ela carrega os 46 pares dos cromossomos dos pais. 23 da mulher, 23 dos homens, tá? O 22 da mulher e 22 do homem, exatamente igual. E o cromossomo sexual da mulher, que é o XX, e o do homem, XY. O que diferencia o sexo, se masculino ou feminino, é justamente o cromossomo sexual do homem, o XY. Então, todo macho, todo menino, nasce com cromossomos XY, tá? Então, biologicamente, geneticamente, cientificamente, biblicamente falando, é assim, tá? Não tem como fugir disto. A ciência comprova que o nosso sexo é determinado antes mesmo do nascimento, da criança nascer. Se ele vai ser homem ou se ele vai ser mulher, não sendo, portanto, compatível biblicamente, cientificamente, o pensamento de que a pessoa se torna homem ou mulher por uma questão de escolha ou de insatisfação com o seu sexo biológico.
cientificamente, geneticamente, biblicamente falando, é assim, tá? Então, o que passa disso é invenção da mente humana, tá? Não tem como fugir esta regra, tá? O sexo de Adão e Eva não foi a causa do pecado, tá? Até então, eu particularmente ainda não ouvia, ainda não tinha visto alguém falar de que o que ocasionou o pecado de Adão e Eva tenha sido na área sexual. O autor aqui da nossa revista, ele traz essa observação de que não há quem imagine que o pecado inicial do homem e da mulher fosse a causa do sexo. O autor traz essa observação aqui na nossa lição, mas o que a palavra de Deus nos ensina é que Satanás não tentou o casal na área do sexo, tá? Foi na área de fazer com que Eva quisesse conhecer, né? Ser igual a Deus, né? Conhecendo o bem e o mal. Despertou em Eva, em Adão ali, a curiosidade de serem semelhantes a Deus. Então, o primeiro erro, o principal erro, o erro que Satanás foi pego e querer ser semelhante ao Altíssimo, ele jogou essa isca para o primeiro casal e conhecemos os resultados, tá? Então, por causa de pecado, né, a raça humana caiu e nós conhecemos os resultados, tá? Por causa do pecado, a sexualidade humana foi distorcida, e não só a sexualidade, mas todas as áreas do homem, né, da vida do homem, sofrem as consequências do pecado, mas isso não significa que devemos, porque caímos, né, porque herdamos o DNA do pecado, que devamos compactuar com o que o mundo ensina, com o que o mundo vive, tá? Não mais sujeitos e escravos do mundo. Hoje nós somos libertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O padrão bíblico de família, né, de homem e de mulher, biologicamente falando, é o que Deus criou, macho e fêmea. Contrário à palavra de Deus, né, para alguns sexólogos, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela identifica-se e por qual gênero sente ou vai se sentir atraído ou sentir atração sexual. Segundo, para esses sexólogos, tá, que não conhece a Bíblia, que rejeita a Bíblia, rejeita a palavra de Deus, vai defender, de acordo com sua linha de pensamento, que o gênero ele se identifica, a pessoa vai se definir a partir daquilo que ele se identifica, ou do tipo de gênero que ele se identifica. O homossexual vai sentir atração por pessoas do mesmo sexo, né? O hétero vai sentir atração sexual por pessoas do sexo oposto. O bissexual ele vai sentir atração tanto por pessoas do mesmo sexo quanto do sexo oposto. O assexual, quando inexiste atração, é aquela pessoa onde não existe atração, não sente atração por gênero nenhum, nem do sexo oposto, nem do seu sexo, tá? Tem também o chamado pansexual, né? Quando a atração independe do sexo, tá? Se a pessoa se sente homem, se sente mulher, ou não se sente nenhum dos dois, esse pansexual, ele vai sentir atração por qualquer identidade, vamos dizer assim, que a pessoa se identifique, tá? Então, o cristão ele deve se posicionar contrário a tudo aquilo que tenta desconstruir os princípios bíblicos, ok? Também existem aquelas pessoas que se identificam como não binários ou que não se encaixam em nenhum
destes gêneros. Tem pessoas que não se identificam com homem, dizem, né? Não se identifica com uma mulher, se identifica com um cachorro, se identifica com árvore, se identifica com pássaro. É uma loucura, tá? Nós estamos vivendo em uma sociedade louca. Pessoas que se identificam como um animal, se identificam como um pássaro, se identificam como uma cobra. E é uma bizarrice por cima da outra, tá? E querem nos fazer engolir estas coisas goela abaixo, tá? Nós ficamos com que a palavra de Deus nos ensina o que é provado geneticamente, cientificamente, tá? Biologicamente, e que a palavra de Deus nos ensina também. Segundo tópico da nossa lição, perigos do mau uso do corpo e da sexualidade, a prostituição, o aborto e formas distorcidas de sexualidade. A prostituição, a palavra de Deus, nos faz sérias advertências contra ela, desde o princípio. Desde o princípio, a palavra de Deus é contrária a essa prática, né, que inverte os valores e corrompe a moralidade. Em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4, o autor diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Então, ao longo da história do povo de Israel, nós vemos o povo deixando Deus, se voltando para outros deuses, tá? E aqui Deus chama isso de prostituição. O profeta Oséias, Deus orienta Oséias a se casar com uma mulher envolvida na prostituição para exemplificar o que o povo de Deus estava fazendo com o próprio Deus, tá? Traindo o seu Deus com outros deuses, abandonando, dando as costas ao seu Deus, e nenhum pecado dessa natureza fica sem consequência, tá? Deus perdoa, mas há consequências que precisam serem, a pessoa tem que lidar, ok? Então a palavra de Deus faz sérias advertências contra a prostituição. Tal prática, a prostituição era muito comum naqueles povos que não serviam a Deus e o que acabou também influenciando negativamente o povo de Deus, o povo hebreu, que era um povo que Deus chamou para ser um povo santo, um povo separado, um povo que fosse exemplo, modelo para os demais. Quando lá em Números, capítulo 22, né, vai nos dar o povo de Israel havia saído do Egito, estava caminhando ali pelo deserto e precisou passar pelo território dos Moabitas. Os Moabitas, eles eram descendentes do relacionamento ali que teve entre Ló, o sobrinho de Abraão, e sua filha mais velha, né, o nome de Moabe. Os Moabitas descendiam dele, tá? Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, passaram pela terra dos Moabitas. O rei dos Moabitas, Balaque, né, ficou atemorizado com a quantidade de povo, de gente hebreia, né, muita gente, milhares de pessoas, e precisavam passar nos termos ali dos Moabitas. Balaque chamou o profeta Balaão até então falava com Deus, tá? Para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Só que, ao invés de Balaão amaldiçoar, Deus fazia com que Balaão abençoasse o seu povo. Balaque, o rei dos Moabitas, prometeu encher Balaão de ouro, de riquezas, de poder, se Balaão amaldiçoasse o povo. Então, várias vezes Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus
mas dos seus lábios saía um bênção, né? Ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoava o povo de Deus. Como Balaão ficou atraído pela riqueza, pelo ouro que o rei Moabita iria lhe oferecer, ele criou um plano para que, de certa forma, a comunidade hebreia, estava ali nos termos ali de Moabe, caísse em alguma armadilha. Como ele não conseguiu amaldiçoar o povo, ele tramou. Falou com Balaque, para rei dos Moabitas, que enviasse mulheres, tá? Tanto moabitas como midianitas, tá? Para que essas mulheres fossem se oferecer para os homens hebreus, ou seja, se relacionar sexualmente com os homens hebreus. Então, muitos desses homens se envolveram sexualmente com estas mulheres midianitas e moabitas, tá? A elas ofereceram seus corpos em troca de que estes homens adorassem os deuses moabitas. Os homens, muitos se envolveram sexualmente, né, com estas mulheres pagãs e foram atraídos, além de se prostituírem, também adoraram estes deuses pagãos. Por causa dessa armadilha que Balaque, rei dos Moabitas, lançou contra os hebreus, por aconselhamento de Balaão, tá? Deus mandou uma praga no meio do acampamento dos hebreus e 24 mil deles morreram. Está lá em Números capítulo 25. 24 mil homens morreram por causa dessa prostituição, seguido da adoração aos deuses pagãos, tá? Então, a prostituição é veementemente proibida, abominável aos olhos de Deus. Então, nos tempos do Novo Testamento também a prostituição ela era praticada e condenada pela palavra de Deus. Paulo vai falar lá aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19, sobre as obras da carne, que é abominação contra Deus. E entre elas está também a prostituição. Deus abomina, tá? Deus é um Deus santo e nosso corpo é corpo do Espírito Santo e ele precisa estar puro, limpo, tá? De acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. O aborto também é a interrupção da gravidez, que traz a morte da criança ainda no ventre da sua mãe. Nós vemos em nossa sociedade pessoas que lutam pelo direito da preservação dos animais e não está certo. Nós vamos ter um episódio aí da cachorrinha ou do cachorro que foi para um destino errado ali no avião, tá? O seu dono foi para um lugar e o seu cachorro foi para outro. Esse animal acabou falecendo, vindo a óbito. Há uma comoção em torno desse caso, com a justiça, tá? Os animais, os bichinhos é inocente, mas tem pessoas que movem o possível para defender a causa de um animal, mas contra a vida de uma criança, simplesmente estão assassinando, matando a criança no ventre, tá? Essas pessoas defendem o direito de uma mãe assassinar vidas inocentes, tá? A palavra de Deus condena veementemente. Tem pessoas que não defendem isso, mas vai lá e vota em um partido, em um candidato que é a favor, que cria leis a favor da legalização da morte no ventre materno. A pessoa também está corroborando para que crianças sejam assassinadas, tá? Deus
abomina, Deus condena, tá? Então, todo ser humano, Deus criou o homem e a mulher, né? Vai falar aqui das formas distorcidas da sexualidade que nós vemos em nossa geração. Deus criou homem e mulher e essa regra vem e deve ser obedecida por aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo. Essa regra divina vem sendo obedecida desde a concepção, desde a origem do homem. Sempre houve distorções, sempre houve aqueles que são contrários à palavra de Deus, tá? Mas a palavra de Deus, ela não muda, tá? Ela não muda e arcamos com as consequências dos nossos atos. Deus é um Deus santo e Deus exige que o seu povo seja santo. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, o cristão, ele não deve fazer, tá? Todo ser humano nasce homem ou mulher e a própria biologia comprova essa ação divina, que exclui a possibilidade de uma pessoa nascer com o corpo errado. Por mais que ideologias recentes tentem impor pensamentos que digam que é possível a pessoa nascer de um jeito e sentir ser de outro, tá? Tal pensamento vai, obviamente, contrário à biologia e contrário à palavra de Deus. Há situações que a pessoa é exposta a traumas, a coisas que ocorrem, tá? Que acabam influenciando, né, o pensamento, a distorção, tá? Mas biologicamente falando, biblicamente falando, cientificamente falando, nasce-se homem, macho, e mulher, fêmea, tá? O gênero humano, o gênero que é a sexualidade masculino e feminino, tá? Essas ideologias que conceitua o gênero diferente do que nasce, tá? Está contrária à palavra de Deus. Então o pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito, tá? A sexualidade do corpo humano, ela é explorada pelos meios de comunicação, pelas mídias, né? Filmes, novelas, artes, música, literatura, enfim, é explorada, tá? Então, os desafios que enfrentamos nesta área são enormes. E para piorar ainda, né, as crianças estão sendo submetidas a essa erotização precoce, ainda no ambiente escolar, por imposição dessas ideologias de gênero, essas ideologias contrárias à palavra de Deus. E para a gente finalizar, o terceiro tópico, o fim da sexualidade humana, a glorificação e o destino eterno dos que rejeitam a Cristo e a sua palavra. A glorificação é na eternidade, né? Homens e mulheres não terão suas sexualidades. Na eternidade não haverá casamento, pois não precisarão dela, tá? Certa vez, um grupo de saduceus era a elite religiosa de Jerusalém. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, tá? Fazia parte da casta religiosa de Jerusalém, saduceus os fariseus, mas os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E certa vez, está lá em Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 23, um grupo de saduceus, eles vai até Jesus e apresenta uma causa a respeito de uma mulher, tá? Uma mulher que havia casado com seu marido. Este morreu, não deixou herdeiro, e pela lei do Senhor, a mulher deveria casar com o irmão do falecido, tá? Para que este lhe desse um herdeiro, e o filho levaria o nome do falecido.
Nós observamos isso lá no Gênesis, capítulo 38, quando Judá, né, o filho de Jacó, ele casa com uma mulher cananeia, se envolve com uma mulher cananeia, e ele tem 3 filhos. O nome de um é o nome do outro Onã, e o terceiro Selá. Fez coisas maus, Deus matou. Tamar, a esposa de ficou viúva, não tinha filhos. Pela lei do Senhor, o irmão de no caso aqui, Onã, deveria casar com Tamar para dar filho, herdeiro a seu irmão que havia sido morto. Quando Onã estava no ato ali sexual com Tamar, ele não ejaculava, né? Ele ejaculava fora. E isso é abominável a Deus. Deus foi e matou Onã, tá? Então, é uma lei do Senhor. Os judeus, os saduceus, não acreditavam nisto. Aí ele pergunta a Jesus, ele vai falar, lá em Mateus capítulo 22, que a mulher havia casado com o primeiro, morreu, casou com o segundo, sem o segundo dar filhos, também morreu, o terceiro, e assim sucessivamente. Ou seja, ela casou com os 7 irmãos. Os 7 a possuíram a mulher, casaram com ela, mas nenhum deles lhe deu herdeiro. Por fim, morreu a mulher também. Aí o saduceus pergunta a Jesus, na ressurreição, essa mulher será marido ou esposa de quem? Já que ela teve relação, casou com 7. Aí Jesus vai responder, né? No capítulo 22, versículo 29. O Senhor respondeu aos saduceus que eles erravam por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, pois na eternidade seremos ou seremos como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Então, na eternidade não se casam, não se dão em casamento, tá? Teremos os corpos assim como os anjos, assim como o Senhor Jesus Cristo nos instruiu, seremos como os anjos, tá? Não se casam, não se dão a casamento. E o destino eterno daqueles que rejeitam a Cristo, eles têm uma outra direção. Da mesma forma que haverá o destino para os salvos em Cristo, também haverá um destino para aqueles que morrerem sem Cristo, tá? Quem morrer com Cristo, os corpos serão transformados e glorificados. Os que não receberam, rejeitaram Jesus, nem foram salvos, né? Este aguardará, né? A igreja será arrebatada, irá para o céu. Quem morreu sem Cristo continua aguardando lá no lugar de tormento, já em tormento, para o dia do juízo final, tá? A igreja vai ser arrebatada, vai para a borda do Cordeiro, Jesus vai vir com a sua igreja e aqueles que morreram sem Cristo continuam lá no lugar de tormento, tá? Esperando o dia do juízo final. Virá o milênio, aqueles que morreram sem Cristo continuam sendo atormentados ininterruptamente, tá? Então, na ordem das ressurreições, primeiro a igreja, né? Primeiro será a ressurreição dos salvos em Cristo e dos santos do Antigo Testamento que esperavam, né? Tinham esperança, aguardavam a salvação vinda de Deus através de Cristo. Quem morreu sem Cristo, os ímpios, né? Ressuscitados, não haverá corpo glorificado quando eles, no dia do juízo ali, quando eles virão, ressuscitarão, eles não terão um corpo glorificado, pois o destino deles é o lago de fogo, tá? Então eles não terão um corpo glorificado, mas um corpo destinado, o corpo da vergonha, destinado ao lago de fogo para sempre, tá? Destinados, o lago de fogo não foi, o inferno não foi preparado para o homem, para a humanidade, foi para o diabo e seus anjos. Mas se a pessoa rejeita Jesus, rejeita o sacrifício de Cristo,
Logo, ele está se comprometendo com o inimigo. Não existe outro caminho senão céu e inferno. Então, quem morre com Cristo vai para a glória, terá um corpo glorificado. João, na sua epístola, capítulo 3, versículo, 1 epístola, capítulo 3, versículo 2, vai falar que assim como Jesus, o corpo que Jesus tem, assim como ele é, seremos. Quem morreu sem Cristo vai ressuscitar no dia do juízo final para ser condenado, pois todos terão que comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, aqueles que morreram sem Cristo terão o seu destino decretado, assinado pelo Deus Pai, tá? Pelo juiz, o grande juiz, aquele que pagou o preço por nós, mas foi rejeitado por estes, e o destino desses é uma eternidade para sempre, para sempre, para sempre, no tormento e na condenação eterna, tá? Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, tá? Nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Deus abençoe.